Agora eu vou corrigir a questão 9 da prova de 2005 da SpaceX. É uma questão que trata de trigonometria. Vamos lá. A água utilizada em uma fortificação é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água localizada a 50 metros de distância da bomba. Aqui tem um desenho, né? E aqui a gente percebe o rio, a bomba, e aqui a distância de 50 metros e a caixa d'água. A fortificação está a 80 metros de distância da caixa d'água. E aqui tem uma fortificação que está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções bomba, caixa d'água e caixa d'água, fortificação, é de 60 graus. Então aqui a gente tem um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura abaixo. Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente para a fortificação, ou seja, bombear água daqui do rio direto para a fortificação, quantos metros de tubulação são necessários? Então a gente percebe que é um triângulo, né, tem um ângulo de 60 graus aqui, e a gente quer saber a distância bomba-fortificação. Vamos chamar essa distância aqui de x. Então a gente pode utilizar para resolver esse problema a lei dos cossenos, né? Porque a gente tem três lados e um ângulo, e um dos lados é uma dúvida, e um ângulo é um ângulo conhecido de 60 graus. Então nós podemos trabalhar dessa maneira, né? Usando a lei dos cossenos. Então a gente pode pegar, na frente do ângulo de 60, a gente vai pegar o x e vai elevar o x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado, a lei dos cossenos a gente trabalha dessa maneira, mais 50 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 50, 80 vezes 50, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Bom, agora é cálculo, né? Para evitar o cálculo desnecessário aqui com números, tal, 80 ao quadrado, 50 ao quadrado, vamos dividir todo mundo aqui. Vamos dividir por 100. Por que 100? Porque 100 ele divide o 80, né? A gente, na verdade, o 100 ele é o 10 ao quadrado, né? Então a gente vai dividir por 10 ao quadrado, que é o 100. A gente vai dividir por 10 ao quadrado e vai dar isso aqui, ó. A gente vai dividir por 10 ao quadrado, aí vai dar isso aqui, ó. O 10 ele vai, então, passar para dentro aqui. O 50 ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado, vai dar isso aqui. Menos, aqui a gente vai dividir 80 por 10, e aqui 50 por 10 vezes cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Isso facilita muito o cálculo, né? No final vocês vão perceber que ele fica bem menor. Aqui a gente tem x dividido por 10, mantém ao quadrado, é igual a 80 por 10 dá 8 ao quadrado, mais 50 por 10 dá 5 ao quadrado, menos 2 vezes 80 por 10 dá 8, 50 por 10 dá 5, vezes meio. Vamos cortar esse 2 com esse 2, e a gente vai ter então x dividido por 10, elevado ao quadrado, é igual a 64, mais 25, menos 40. 64 menos 40 dá 24, 24 mais 25 dá 49. Então, x sobre 10 ao quadrado é igual a 49. Tirando a raiz de 49, esse 2 passa para o lado de cá, como raiz, então nós vamos ter x sobre 10 é igual a 7. Passando o 10 para o outro lado, multiplicando, nós vamos ter x igual a 70. Como x era a distância procurada e as unidades estão em metros, então 70 metros. Essa é uma possibilidade de solução, né? 70 metros, a gente percebe aqui que é a letra D. Agora, vamos resolver de uma outra maneira. Vamos baixar a altura relativa ao lado do 80. Como 50 ele é menor do que 80, nós podemos baixar uma linha aqui representando a altura. Relativa, então, ao lado do 80, tá? Aí o que vai acontecer? Como nós temos 50 aqui, e esse triângulo é retângulo, e do lado de cá também é um triângulo retângulo, nós vamos ter aqui 60 graus, aqui em cima é 30. E aí,
O ângulo de 30, ele vê um segmento que eu vou chamar de A. Esse segmento A e esse segmento B somados tem que dar 80. O segmento A, então, ele está oposto a 30. O ângulo de 90 graus, ele sempre vai enxergar o dobro do que o ângulo de 30 está enxergando. Então, oposto ao ângulo de 30 tem A, oposto ao ângulo de 90 tem 2A no triângulo retângulo. Logo, o A vale 50 igual a 2A. O A vale 25. Ora, se o A vale 25, o B vale 80 menos 25. O B vale 80 menos 25. Então, o B vale 55. Como o B vale 55, nós precisamos achar x, que é a distância entre a bomba e a fortificação. X, então, é a hipotenusa de um triângulo retângulo de 55 de lado, e aqui tem essa distância que nós não temos ainda, mas não é difícil. 60 graus percebe essa altura. Então, a gente pode pegar o A e colocar a raiz de 3. Então, o ângulo 60 está vendo o A raiz de 3. Como o A é 25, então aqui é 25 raiz de 3. Qual a ideia que eu utilizei aqui, pessoal? A ideia é essa daqui. Toda vez que a gente tem um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo ele tem um ângulo de 60 graus, o outro, logicamente, é um de 30 graus. Todo triângulo retângulo que tem os ângulos 30 a 60, o 30 ele está vendo um segmento, chamado de A. Automaticamente, o 90 graus ele vê um segmento que é o dobro do A. E o 60 graus vê um segmento que é o A raiz de 3. Então, guardando essa ideia aqui, fica mais fácil resolver problemas desse tipo. Porque o 60, ele está vendo o A raiz de 3. Como o A vale 25, então ele está vendo 25 raiz de 3. Ou o lado oposto ao ângulo 60 graus é o A raiz de 3. Usando agora Pitágoras, para terminar a questão, a gente tem x ao quadrado é igual a 55 ao quadrado mais 25 raiz de 3 também ao quadrado. Uma dica para evitar trabalhar muito em prova é essa daqui, ó. Você pode dividir todo mundo aqui pelo 5 e pelo 5, só que elevado ao quadrado. 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Porque é a única maneira que a gente tem de passar esse 5 para debaixo do 55. Ó. Se eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado, e aqui vai dar 25 ao quadrado vezes 3 dividido por 5 ao quadrado, nós podemos, então, trabalhar com essa ideia aqui, ó. E fica mais simples de resolver, porque a gente não precisa estar elevando um número ao quadrado e esse número muito grande. Aqui a gente vai ter 55 dividido por 5, 11 ao quadrado, mais 25 dividido por 5, 5 ao quadrado, vezes 3. Agora nós vamos ter x dividido por 5 ao quadrado é igual a 121, mais 25 vezes 3, 75. Somando esses dois aqui vai dar 196. Tirando a raiz quadrada de 196, nós vamos achar 14. Passando 5 para o outro lado, a gente vai ter 5 vezes 14, 70. Como a unidade é metro, 70 metros. Então, essa é uma outra maneira de resolver, que é baixando a altura relativa ao lado maior, criando, então, dois triângulos retângulos. Num dos triângulos a gente tem um ângulo de 60, o outro é de 30. Trabalhamos com essa ideia aqui embaixo. Se eu tenho um ângulo de 60 e tenho um ângulo de 30, eu posso pensar, o 30 ele tem um lado oposto A, o 90 tem o dobro do A e o 60 tem o A raiz de 3. Pensando dessa maneira, então a gente tem 50 dividido por 2 e 25 raiz de 3.
Depois usa Pitágoras, resolve o outro triângulo, né? Trabalha no outro triângulo com Pitágoras e descobre o valor de x. Utilizem sempre essa ideia de dividir pelo quadrado de um número. 55 dá para dividir por 5, então 5 ao quadrado. 25 dá para dividir por 5, então 5 ao quadrado. Façam isso, facilitem o cálculo, né? Fica bem mais simples. Então isso é uma questão de trigonometria relativamente tranquila. Quem tinha a lei do cosseno na cabeça aplicava direto, ou numa dificuldade, se esquecer a lei do cosseno, tem essa outra saída aí. Então até mais.